Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego. Vou estar apresentando o meu trabalho para o Congresso da Abre Risco, né, sobre RASOP dinâmico, né, e basicamente a gente trabalha alinhado a alguma tecnologia ou algum simulador que gere dados, né, do processo e tentar imputar junto na metodologia do RASOP, né. Então, começando pela introdução, né, o RASOP é uma análise. A gente aplica uma metodologia semi-qualitativa, onde a gente aponta, né, os pontos máximos, mínimos, menos e mais, né, em relação a alguma variável, por exemplo, vazão, pressão, né? E disso a gente consegue classificar a severidade juntamente com a matriz de risco, onde a gente consegue ter as observações e recomendações para a gente estar aplicando no processo, né? Então a carinha do estudo seria mais ou menos essa carinha, né, que a gente tá vendo aqui na imagem também abaixo, né. Eu acho que todo mundo já viu um rasópio, pelo menos uma folha, alguma coisa do que for, né? Mas como que a gente coloca isso, né, num rasópio dinâmico, né? Como que a gente estrutura isso, né? Então, na introdução também tem os dois estudos que eu baseei no meu trabalho, né? Ambos fizeram, peço perdão, ambos fizeram a proposta, né, que eu fiz aqui no artigo, né, no trabalho, né. Então, eles estudaram um estudo de caso, né, naquele acidente que teve em Texas City, né, com a explosão em nuvem, né, e o outro foi da Juliana, uma brasileira que também aplicou, né, a metodologia alinhada a um simulador de processo, né. Então, basicamente, foi isso que eu tentei reproduzir. São trabalhos recentes, e da mesma forma, recentes, né? Esse de Texas City é de 2016, o artigo, e da Juliana já é em 2019. Então, assim, não tem tantos artigos publicados ou estudos, né? Que mostram, né, as revistas de segurança para tentar alinhar isso, né? Então, o ponto, né, que eu analisei foi uma coluna de destilação, né? Uma coluna propanizadora, né? Então, algumas condições de processo dessa coluna a gente tem que estar entendendo para a gente plotar no simulador, né? Dando os inputs dos dados, né? Então, na referência bibliográfica, né? Então, na referência, essa coluna, ela tem um ponto de corte de C3, ela produz produção de propeno e propano para a indústria de segunda geração, né? O equipamento possui condensador total e um fervedor, vapor de baixa, da coluna de 3,5 kg, alimentação de reciclo de C3, que vem de um outro processo, né, que vem de outra coluna da desetanizadora e a fascinadora de GLP, né? Então, a gente precisa estar entendendo essas condições do produto, né, em relação à pressão, né, reciclo, alimentação, para a gente estar podendo imputar isso no simulador, né? Então, no simulador, né, a gente imputa, né, os dados de temperatura, pressão, as composições do modelo termodinâmico, isso em estado estacionário, né? E posteriormente, né, depois que a gente imputar os dados da torre, né, as configurações de vazão, pressão superior e inferior, tanto condensador como fervedor, temperatura e quantidade de pratos, a gente consegue colocar o simulador em estado dinâmico, onde aí sim a gente consegue entender as variáveis do equipamento, né, e disso a gente consegue tirar alguns dados interessantes, né, para a gente tentar colocar isso tentar pontuar isso no RASOP, né. Então, o critério de decisão, né? Então, eu uni esses dois artigos, né? Tanto do Hansan com Part, né? Para unificar esse fluxograma, né? Para dar uma direção, né? Para a gente ver como que a gente avalia, né? Então, é interessante porque ao mesmo tempo que o simulador a gente consegue prever, né, as pressões de set point, a gente consegue entender alguns cenários, né, e esse fluxograma ajuda muito, né, na hora de estar fazendo um estudo de simulação e estar alinhadamente junto com a percepção, né, de risco, né, da gente entender aquilo que se é coerente ou não, né. Então, nos resultados e discussão, né, a gente trabalhou
com essa primeira válvula, né? Então a gente incrementou uma taxa de 2% no controlador dessa válvula, né? Dessa válvula V1, onde pôde. Vou até colocar o apontador em inglês, agora fica mais fácil. A gente colocou, incrementando a válvula para ver como que funcionaria o distúrbio em relação a jusante do processo, né, a jusante da coluna, para a gente entender as variáveis, se realmente fazia sentido esse valor ou não, até mesmo porque, como a gente trabalha com o simulador, então o simulador ele pode dar valores que fazem sentido e outros não, né? Então a gente setou uma pressão na coluna, né? Tudo isso que a gente tirou foi de dados da literatura, né? Então a gente moldou a coluna, então a gente incrementou a taxa, a gente viu que não tinha tanta variação e no nosso estudo, ok, isso conseguiu a gente continuar com o trabalho, né? Pelo menos nessa parte da jusante da coluna, né? Porque a gente vai estudar o condensador em si num cenário de pressão, de pressão, né? Então, as avaliações das condições operacionais da coluna estão ok, né? E a abertura da válvula no condensador para a gente poder verificar, que foi aquilo que eu falei. Então a gente atua aqui para a gente ver a jusante depois, né? E nesse cenário, né? No condensador agora já na válvula V4, a gente fez um cenário de pressão, né? Para a gente avaliar a jusante do condensador, porque o próximo processo para cá, esse destilado, ele entra no trocador de calor, só que a gente não imputou o trocador de calor por não ter dados na literatura, saber como ele é fisicamente, né? Então a gente preferiu trabalhar só com essa corrente que teoricamente vai para o trocador de calor, né? Então a gente aplicou uma perturbação jusante, né, da válvula, e a gente incrementou uma taxa de mais 2,5% para a gente verificar as variações do condensador, né? Então, nisso, variando, se fosse um estudo de cenário ou até mesmo para treinamento de operação, seria interessante esse perfil, porque é um perfil de diminuição da pressão, né? Então, esse cenário, ele foi parecido com o trabalho de Matos, né? Que ela avalia também uma coluna, então ela avalia o perfil de pressão no condensador da coluna, e é um perfil bem parecido com o dela, né? Então, como eu falei, esse seria um caso interessante para estar apresentando para os operadores como se portar, né, numa emergência ou até mesmo no próprio treinamento, né? De simulados, né? De cenários de segurança, né? E esse daqui já foi o cenário de aumento de pressão, né, na mesma válvula, né, na jusante do condensador. Então a gente incrementou uma faixa de 10%. Também a gente teve um perfil similar ao de Matos também, que foi o trabalho referência que a gente tirou para a gente verificar se os dados estavam ok, né? Então, ambos os perfis, tanto o cenário de alta e baixa, né? Ambos são de baixa e alta pressão, realmente, como a gente mexe nos controladores, né? Na malha de controle da coluna, a gente consegue verificar, né? Essas condições. Aí disso, a gente colocou numa matriz de risco, né? A matriz da FEPAM, para a gente verificar, né? O estudo de RASOP. E isso a gente teve mais consequências, né? A gente teve menos salvaguardas aplicadas, até mesmo porque a gente fez um antes e um depois, né? Com a metodologia. A gente colocou um RASOP com algumas informações do simulador e os quadrantes, a gente pode observar que é pequeno, né? Que é muito frequente, né? O quadrante e desprezível, né? Nessa habilidade. Então, seria um cenário não aceito, né? E quando a gente aplica mais salvaguardas no processo para a gente tentar diminuir o risco, né, a gente com o ORIF, né? Por que o ORIF? Porque no final das contas se entendeu que por mais que tenha salvaguardas de alta pressão, de pressão alta, pressão baixa, vazão alta e vazão baixa, é muito mais fácil identificar no ORIF, né, a quantidade de salvaguardas, até mesmo aplicar mais, né? Até mesmo porque no simulador existem as limitações. Um exemplo de imputar uma PSV. Se eu tivesse imputado uma PSV, provavelmente a severidade abaixaria bem mais, né? Então o simulador tem
os seus prós e os seus contras, né? Tanto que eu trago aqui na conclusão justamente isso, né? Então, uma das coisas legais, né, de verificar na simulação em si, né, nesse estudo, né, é a condição de operação de forma segura. Então, aqui é possível ver, né, alguns cenários, até mesmo criar alguns cenários de operação para estar verificando se realmente faz sentido para aquela planta, ou para aquele equipamento, ou aquele determinado estudo, né? É, como eu disse, dá para determinar cenários críticos, né, de operação, entender as condições de processo, no exato momento que acontece a criticidade no equipamento, se falhasse água lá no condensador da coluna, como que é previsto isso? Então, isso na simulação dinâmica a gente consegue prever e obter algumas informações que é interessante justamente para treinar a operação, até mesmo num estudo de RASOP ou qualquer estudo de segurança, consegue mostrar esses eventos, né, através dos gráficos da geração de dados, né, consegue verificar mais informações adicionais além da metodologia do RASOP ou do ORIF, né, consegue mais dados, até mesmo através de condições de pressão alta, pressão baixa, como no gráfico que eu apresentei, né, é possível verificar isso, né, em algum determinado cenário, até mesmo um trip de uma planta, é possível colocar um trip de uma planta no simulador. Então, outro ponto positivo também é criação de diversos cenários para estudos e treinamentos de operadores, cenários de emergência, enfim, como um todo. Eu acho que esse, esse último ponto positivo aqui é bem interessante porque não se limita só às pessoas, então a pessoa que estiver à frente do computador, ou um engenheiro ou analista, ele consegue determinar isso, né? Consegue gerar um banco de dados da planta, né, na fase de construção, ou seja, antes de estar construindo a planta, né, é, pode simular um equipamento ou a planta inteira em si e quantificar esses dados, né, e depois fazer alguns determinados estudos de pressão, temperatura, até mesmo comissionamento startup, né, lógico, né, isso a gente está falando do simulador, mas a gente sabe que na área um exemplo, uma bomba girando no sentido inverso não vai, no simulador, não vai mostrar isso, né? Mas algumas condições são bem interessantes de estar fazendo isso na fase de construção, até mesmo para prever as salvaguardas, as barreiras, né? Enfim, como eu já disse, né? A identificação das novas salvaguardas na fase de construção. Isso ajuda a minimizar o custo lá na frente, quando já tiver tudo construído e precisa incrementar algumas salvaguardas ou até mesmo as barreiras, né? Alguns pontos negativos, né, de estar fazendo esse tipo de trabalho é o custo em relação ao HH, né, homem-hora. Não é fácil imputar uma planta dentro de um software e fazer que o software fale as saídas, né, reais, assim, que está saindo lá na planta, né, tipo, uma temperatura da coluna está saindo 30 graus, né, é uma coisa simples de se pensar, mas quando você coloca no simulador e tenta fazer que ele obedeça todas as condições de processo da planta, é complicado. Então, isso é um ponto, negativo em relação a esse trabalho, né? E a dificuldade para dimensionar, né? Que é justamente isso. Às vezes, o simulador tem estudos que mostram que quando se valida um simulador com uma planta, a diferença é de 5%. Só que a pessoa que está à frente disso é uma pessoa muito experiente, né? E é um trabalho árduo. Por quê? Porque precisa entender uma série de condições de processo, imputar uma série de informações para estar conseguindo isso, né? Então, esse é um outro ponto, né, negativo, né? Mas que são coisas, assim, que são trabalháveis, são coisas que é possível fazer, né? As referências, né, dos quatro trabalhos que a gente colocou aqui na apresentação, no artigo tem muito mais, mas essas são as principais. E quero agradecer a todos pela presença, né, e que tenham um ótimo congresso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Em caso de dúvidas, eu fico na live e respondo vocês, ok? Tchau, tchau.